Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso mini curso de Ruby on Rails para iniciantes, segunda temporada. Muito bem, aqui na aula 29 nós vamos falar sobre upload de imagens e arquivos. Veja bem, muita gente tem me perguntado como fazer upload de imagens e arquivos nos projetos Ruby on Rails. A forma de fazer isso existem várias, tá? Hoje em dia, a maioria delas é através de Gem mesmo. Praticamente eu não vejo ninguém implementar isso na mão mesmo. Apesar de eu já ter feito, sim, algo nesse sentido de fazer o upload e tratar o upload no servidor, né, quando ele chega ali no controller, para fazer o que eu bem queria. Mas hoje em dia existem algumas gems que ajudam a gente a fazer isso e eu vou mostrar hoje para vocês, a gem Paperclip, tá? Ela trata muito bem o upload de imagens e arquivos, eu sempre uso nos meus projetos e é isso que eu vou recomendar para vocês, tá certo? Existem outras aí que vocês podem explorar e depois ver qual é a melhor opção para vocês, mas a gem Paperclip com certeza ela vai atender bastante aí a grande maioria das pessoas que precisam fazer o upload de imagem e de arquivo nos seus projetos Ruby on Rails, tá certo? Então, para começar, vamos aqui no nosso browser e vamos colocar assim, ó, Paperclip. Então aqui, essa empresa Totbot, né, não sei se a pronúncia é essa, mas tudo bem, ela que mantém esse projeto Paperclip, que é uma gem que trata apenas de upload no seu projetinho Ruby on Rails. Um requisito para funcionar a gem Paperclip é esse processador de imagem chamado ImageMagick. O ImageMagick é um programinha que você pode instalar tanto no Mac, como no Windows, como no Linux, que ele permite você trabalhar com imagens no prompt, tá certo? No shell. Você consegue pegar uma imagem, por exemplo, e redimensionar ela, rotacionar ela, colocar um logo nela, tudo através de prompt, tudo através de shell, tá certo? Então, o Paperclip, quase que não sai, por detrás dos panos, ele usa o ImageMagick para poder fazer essa manipulação da imagem que você está enviando, porque às vezes você quer que quando a pessoa envia a imagem seja guardada no servidor apenas no tamanho tal por tal, ou você quer que rotacione a imagem, ou você quer que coloque uma logo, né, uma marca d'água na imagem para provar que é do seu site, etc e tal. E esse processador de imagem vai fazer isso. Então a primeira coisa que você deve fazer é instalar, no caso do Linux, eu acabei de instalar aqui nessa máquina virtual do Vagrant, e para isso bastou usar aquele sudo apt-get install image magic. Ok? Eu fiz isso agora há pouco, então está instalado. Para provar que está instalado, eles recomendam você rodar esse comando which convert. Na verdade, ele vai procurar se existe esse comando convert, que é o comando do ImageMagick, tá certo? Ele vai localizar onde está o executável, vamos dizer assim, né, o binário, e está aqui bonitinho. Então está instalado esse ImageMagick, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer para utilizar no nosso projeto? Vamos passar aqui adiante. Primeira coisa é a gente jogar lá na gem, né? Se você está usando do Rails 3 para cima, você vai usar esse Paperclip maior que 4.2. E se você estiver utilizando o Rails 2 alguma coisa, você tem que usar a versão 2.7, ok? Então, eu vou continuar utilizando aquele projetinho das aulas, que a gente vem melhorando ele, e aqui na Gemfile, simplesmente a gente vai colocar aqui, ó, Paperclip 4.2, ok? Colocou aqui no projeto, bundle, install. E aí ele vai pegar o que a gente colocou lá no errei, esqueci de entrar aqui na aula 29, desculpem. Então, bundle install. Ele vai pegar o que está na Gemfile, né? Gemfile aqui, verificar todas essas gems se estão instaladas e no caso da Paperclip não está, ela vai fazer a instalação para a gente nesse momento. Então está instalando, as dependências também, né? Então tudo que ela instalar mais aí é porque o Paperclip necessita para funcionar. Então instalado, legal. Então vou seguir no tutorial deles aqui, para você ver que é bem fácil. Instalação, colocou isso aqui, aí eles aqui, no Rails 3 você deve fazer isso, no Rails 4 você deve fazer isso. Aqui é o seguinte, imagine que no projeto da gente, lá no na nossa tabela pais, né, father,
eu vou colocar a foto do pai lá também, para que seja possível a pessoa enviar a foto do pai. Pode ser feito isso também na child, que aí vocês podem fazer depois que a gente terminar essa aula, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, eu não vou nem seguir o que ele está dizendo aqui para poder explicar melhor, tá? É a gente gerar uma migração, tá? Então, pelo nome da migração aqui, é o que é que ele botou, add avatar column to users, tá? Então eu vou colocar uma coluna chamada avatar também, podia ser picture, podia ser qualquer nome, tá certo? Lá na tabelinha pais. E nesse caso eu vou chamar de avatar também. Então, vamos aqui no prompt e vamos fazer o seguinte. Rails generate migration, add avatar to father. Ele bota no plural, né? Ou não? To fathers. Pronto. Feito isso, ele vai gerar a migração. Inclusive, deixa eu ver se eu não comi bola aqui. Eu podia ter usado assim, ó. Rails generate paperclip use avatar. User avatar. Com isso aqui ele geraria uma migração já com esse conteúdo dentro da migration, né? Para o campo avatar, né, na tabela user, ok? No caso eu gerei na mão, é até bom que a gente vê isso funcionando, tá? Eu vou pegar aqui e vou aqui db migrate fathers e colocar isso aqui, tá? No caso aqui da gente é fathers, né? Opa, fathers, é a tabela. Então ele vai, ó, veja que esse comando add attachment só funciona porque o paperclip, a gem, né, paperclip está instalado. Então ele vai adicionar esse campo avatar lá na tabela fathers, ok? E isso vai ser feito, esse add attachment só funciona por conta da gente estar aqui. Na verdade, depois se você olhar dentro da tabelinha paz, não vai existir apenas o campo avatar, certo? Vai existir o campo avatar file, avatar, o tamanho do arquivo, o nome do arquivo, a extensão do arquivo, ele grava tudo isso para poder fazer o que ele precisa fazer mais à frente, ok? Então, fica essa dica de você poder fazer assim, criando e jogando, ou se você preferir, vou fazer do modo convencional que ele informa e vou destruir aqui. Rails destroy migrate, migration, eu vou até copiar aqui. E ele vai apagar a migração, então, só para vocês verem que ele gera a mesma coisa, tá? Então ele removeu a migração que a gente acabou de criar e eu vou gerar do jeito que ele está falando aqui no site. Eu sabia que tinha, acabei esquecendo, tá? Rails generate, só que ao invés de user vai ser father, né? Que é a nossa tabelinha, ok? Então ele vai gerar um paperclip, né? Então ele sabe o que ele vai gerar, vai gerar essa migração. O nome do campo vai ser avatar e o tipo da migração vai ser paperclip. Então ele sabe que é apenas adicionar esse campo avatar para a nossa tabela father. Tá? Lembrando que não é só esse campo que ele adiciona alguns outros que você depois pode verificar aí no seu computador, tá certo? Então, rodei, vai dar no mesmo, ele vai gerar uma migração. Vamos ver aqui, adicionou, ó, add attachment avatar to fathers, né? Então, se eu olhar aqui, tá aqui. Então veja, ele modifica a tabela, tá? Adicionando avatar e no down ele remove, né? Lembrando que, eu não sei se eu falei isso quando a gente trabalhou com as migrations, né? Mas eu posso voltar mais à frente explicando o self-up e o self-down aí, que é o procedimento que ele faz a cada rodada da migração. Tá certo? Então feito isso, beleza, a gente vem aqui e dá um rake db migrate para ele enviar essas alterações para o banco de dados. Ok, campos do paperclip adicionado na tabela pais, né? E aí vamos continuar. Aí eu vou voltar para cá, que eu agora sim vou seguir a sequência que ele está dizendo aqui. Ele diz o seguinte, você vai lá no seu model e adiciona esse reg, a taxa de file, o nome do campo ao qual você quer colocar o seu upload e os estilos, né? Então deixa eu copiar isso aqui para a gente poder comentar um pouquinho. Vamos aqui, app models, e a gente tem aqui father. E eu vou colocar aqui, continuando nossa brincadeira,
has attached file avatar. Então ele está dizendo assim, o seguinte, que no model nós teremos um arquivo nesse campo avatar, que foi o que eu adicionei agora, e o tamanho desses arquivos, na verdade dessas imagens, vão ser para médio 300 por 300, para thumb, né, 100 por 100, e aí você pode escolher os tamanhos aqui, porque aí você utiliza os tamanhos que você quiser na sua aplicação. Isso já vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente rodar e ver funcionando. Esse default URL, eu não vou colocar agora, tá? Porque aí vocês vão entender depois por quê. E esse validates attachment content type é se você, por exemplo, quiser que o cara envie apenas imagens, né? Ao invés o cara lá na frente pode selecionar, ao invés de um arquivo de imagem, selecionar um arquivo .zip e querer enviar para o seu site. Então aqui já valida, como a gente estava aprendendo os validates aqui do nosso projeto, a gente pode validar o anexo, né? O conteúdo do anexo. Nesse caso aqui tem que ser um tipo imagem. Isso aqui é uma expressão regular, depois a gente pode comentar um pouquinho mais, mas você pode filtrar por JPEG, por zip, você pode dizer o tipo que é permitido a pessoa fazer o upload. Tá? Então, por enquanto, eu estou dizendo aqui no meu model que eu tenho um anexo nesse campo avatar. Nesse caso, ele vai receber as imagens do tamanho 300 por 300 e 100 por 100, ou melhor, ele vai converter a imagem nesses dois formatos, além do formato original, tá certo? O cara vai mandar uma foto, por exemplo, 1024 por 768. Ele pega essa foto, redimensiona para 300 por 300 e dá o nome de médio e redimensiona de 100 por 100 e chama de thumb. Eu posso colocar várias outras aqui, tá? Aí quem manda é o freguês, ok? E eu valido que o anexo só pode ser enviado o tipo imagem, tá? Feito isso, vamos ver o que ele manda fazer mais. Já fizemos a migração. Ele diz que no new e no edit nós devemos colocar isso aqui. Duas coisas importantes. Tem que ter esse HTML multipart, tá certo? Que é para ele poder enviar anexos dentro do seu formulário HTML. E tem que ter esse form field com o nome do seu campo, ok? Então vamos aqui no na nossa view, fathers, ele diz que tanto no edit quanto no new, tá? No edit e no new da gente, ele renderiza o form, então eu vou aqui em form, e vou colocar aqui no finalzinho, deixa eu copiar isso aqui, né? Só para ficar bonitinho, igual. Vamos copiar isso aqui e vou colar, eu vou colar isso aqui, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Aqui vai ser F de form, né? Aqui vai ser avatar, é o nome do meu label. Então vai ter o nomezinho avatar e aqui vai ser um campo de envio de arquivo, tá certo? A gente vai ver que é aquele campo que você clica e você pode selecionar um arquivo para enviar, no caso da gente vai ser uma imagem, tá certo? No controller, ele diz que no Rails 4, tá aqui, lá no def create, né, ele usa params, então lá no params você tem que permitir o avatar. Então vamos lá em permite e jogar o avatar dentro de controllers. Controller, no create a gente tem o params aqui, então a gente tem que permitir, né, a gente viu isso na última aula, esse campo também, que é um campo que não existia, é o campo avatar, tá certo? E no show a gente deve utilizar image tag, que é um helper, com o nome da variável lá que tiver o model, ponto avatar, e a URL pode ser médio ou thumb, que foram os dois que a gente definiu lá, tá certo? Então vou pegar aqui essa médio, na view, e vou jogar aqui, view, no show, ok? E vou jogar aqui para a gente ver funcionando, ok? Então vamos copiar isso aqui, só para a gente ver, e aqui vai ter um HR, beleza, aqui vai ser o avatar, certo? Opa! Aí o único detalhe é que aqui está errado, né? Não é user, no caso aqui vai ser father. Então veja, eu estou pegando tudo lá do jeito que está no site para ver se você vê que não tem erro, né? Vai pegar o avatar e vai mostrar a figura tamanho médio aqui, ok? Bem, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai testar, né? Então, subir o servidor, eu já fiz o migrate lá, vamos ver se deu tudo certo. Vai funcionar aqui o nosso upload. Um detalhe que eu esqueci foi aqui no formulário a gente tem que ter o multipart, né? Esqueci, acabei pulando, eu falei e acabei pulando, que é aqui, ó, o URL for
fulaninho, ou melhor, form for fulaninho. Aí a gente tem aqui, ó, a URL e o HTML. Deixa eu copiar tudo aqui, que aí fica fácil, né? Então, father, tirar isso aqui e deixar do jeito que está lá, ok? Então, a URL vai ser para father's path e o HTML multipart true. Isso aqui é muito importante para o envio de anexos, ok? Então, vamos ver agora localhost 3000/fathers. Estão lá o que a gente cadastrou. Vamos editar aqui. E aqui a gente tem, ó, o avatar agora, né? Ficou feinho aqui. Deixa eu mudar o local dele aqui só para... Cadê form? Vamos tirar isso daqui só para não ficar desse jeito maluco que ficou, tá? Antes do nome aqui vai ter a imagem dele. Então, dá pra gente diferenciar. Tá aqui, ó. O botão aqui ficou feio, né? Mas é um botão. Então, quando eu clico, ele abre. E eu posso aqui, por exemplo, no meu desktop, selecionar... Cadê? Desktop, selecionar aqui uma imagem. Imagem bonitinha aí. Abriu. Então, veja que está selecionado. Vou botar aqui a ocupação e vou fazer o upload. E aí, deu problema por quê? Vamos ver. Bom, vamos fazer o seguinte. Como eu estou achando muito estranho isso aqui que ele colocou, eu vou remover isso aqui, que é o URL padrão, tá certo? E vou deixar apenas o HTML multipart, tá? Então, vamos ver aqui o que é que dá. Vou voltar aqui. Vou dar um reload aqui. Beleza, vou escolher novamente o arquivo. Escolhemos, ok. E aí, vamos lá, update. Agora sim, né? Então não tenho certeza porque é que ele colocou aquele URL lá, mas não precisa, né? Deixa eu voltar aqui. Veja, basta colocar o HTML multipart, como eu havia dito. Foi até bom dar esse erro que a gente vê que funciona sem aquele 2.url e o que ele passou. Ok? Então tá aqui enviado o tamanho do arquivo. Nesse caso aqui eu utilizei o médio, né? Foi o médio, deixa eu ver, cadê? Show. Eu usei o médio, mas eu posso usar também o thumb, ok? E aí vai ser menorzinho, ok? E aí, já que você definiu os tamanhos, você pode simplesmente escolher outros tamanhos aqui, e aí 50 por 50, 25 por 25, e fazer do jeito que você quiser. Quem manda é o freguês, ok? Então veja que é muito fácil fazer o upload, né? Vamos só fazer mais um aqui para vocês verem. Selecionou, vamos pegar aqui outra imagem e update, ok? Vamos lá, pronto, feito o nosso upload de imagem. Então, muito simples, é isso, passei um pouquinho do tempo hoje, mas a gente volta na próxima aula, a aula número 30, então esperada aí dessa segunda temporada, e agradecer mais uma vez o feedback de vocês. Se puderem, convide as pessoas, né, os colegas, para darem uma olhada no nosso canal, assine o canal, porque sempre que eu coloco as novidades você pode ir acompanhando, e é isso, um abraço, até a próxima.